Na sexta-feira, 28 de julho, quando já era noite, 600 policiais militares entraram na Vila Júlia e na Vila Zilda, dois bairros pobres vizinhos na cidade do Guarujá. A primeira morte aconteceu às 19 horas, 7 horas da noite. No sábado, a Secretaria de Segurança Pública informou que 3 homens haviam morrido no total ao reagirem à abordagem policial. Em 42 horas, o número oficial de mortos era 7. Foi quando o governador Tarcísio de Freitas elogiou a ação. A conta já está em 16 mortos. No domingo, dia 30 de julho, a Polícia Militar se deparou com pessoas armadas em Itatim, interior da Bahia. Houve troca de tiros, morreram 8. Armas foram apreendidas. No mesmo dia, em Camaçari, região metropolitana de Salvador, outras 7 pessoas foram mortas. Mais armas foram apreendidas. A situação é um pouco diferente do que ocorreu em São Paulo. Há armas apreendidas e vários dos mortos têm condenações criminais. Ainda assim, foi só o início. Desde que agosto começou, a Polícia Militar já matou 30 pessoas no estado da Bahia. 30 pessoas. A PM baiana é a que mais mata no país. No ano passado foram quase 1.500. A Secretaria de Segurança da Bahia, um estado governado pelo PT faz 16 anos, tem a PM mais letal do país, mas não faz a contabilidade de quantas pessoas a PM mata. Não acha que o número seja relevante. Na madrugada de segunda-feira agora, a PM do Rio entrou na Cidade do Deus como costuma entrar, armas para cima, dando tiros eventuais. Tiago Menezes Flauzino estava na garupa de uma moto de um amigo, levou um tiro, caiu, aí foi executado. Uma câmera flagrou a ação, mas o trecho em que a morte acontece foi apagado. No minuto está ali Tiago no chão, machucado, com medo. Aí nada. No minuto seguinte é só um corpo morto. Ele tinha 13 anos de idade, jogava bola como vocês não têm ideia. A polícia diz que os meninos atiraram. Nenhum dos policiais no Guarujá, nenhum dos policiais na Cidade de Deus tinha câmera nas fardas. A esquerda governa a Bahia, a direita governa São Paulo e o Rio. Bem, o Rio, meu estado, é um onde não tem ex-governador que não tenha estado preso. 2 semanas de um agosto normal na República Federativa do Brasil. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Assino o Meio. Eu falo sério, tá? Olha, jornalismo realmente independente não é fácil de fazer hoje em dia. Acontece. As pessoas em geral querem aquele jornalismo que torce pelo seu lado. Querem saber como brigar com os outros e como elogiar os seus. A gente não vai fazer isso porque, na boa, não ajuda ninguém. Algumas pessoas querem jornalismo independente, acham importante o jornalismo independente existir. São minoria hoje, mas elas existem. Se você é uma dessas pessoas, o Meio possivelmente é para você. Assine. A gente realmente precisa muito de cada assinatura, de cada pessoa independente. É o que nos mantém vivos. Esse é o ponto de partida numa semana muito difícil. Olha, não é normal. Não pode ser normal uma polícia que mata tanto, que mata principalmente rapazes jovens e negros. Não era normal há 10 anos, há 20, há 30. Pode ser rotina, e mas não é normal. Polícia que mata não é uma característica da direita. A polícia que mais mata do país é a baiana. Matava muito quando o Estado era governado pelo PFL, mata muito com o Estado governado pelo PT. De barato, uma coisa é óbvia, a nossa política não conseguiu resolver o problema. Em 1837, o tenente-coronel Luiz Alves de Lima e Silva comandava a Guarda Municipal Permanente, que era a PM original. Ele foi convocado a seguir para o interior do estado do Rio de Janeiro, onde, perto de Vassouras, um ferreiro chamado Manuel Congo havia formado um quilombo nos morros. Imaginem a cena, porque é importante imaginar, tá? As fazendas com os senhores delas estão no plano. Nos morros cobertos de mata ao redor ficavam os quilombos. Nos momentos em que as fugas eram muitas e começavam a preocupar os fazendeiros, aí a Guarda Nacional era chamada. Vinham os soldados fardados com seu comandante, o tenente-coronel Luiz Alves, nesse caso. Eles subiram o morro até encontrar onde aquela gente perigosa estava, incendiaram as casas, desceram malho na gente perigosa, trouxeram todo mundo morro abaixo. Cada um dos 200 presos foi condenado a 650 chibatadas. 50 por dia para que não houvesse risco de morte, afinal valiam dinheiro. Manuel Congo não, ele foi torturado e enforcado para que todo mundo se lembrasse. As pessoas perigosas foram lembradas de quem manda, de quem tem poder, de qual o lugar delas na sociedade.
O tenente-coronel foi elevado a coronel pela missão, depois virou marquês. Aí ganhou uma guerra e se tornou o único duque do Império Brasileiro. O exército considera seu patrono, é o Duque de Caxias. 50 anos antes, em Minas Gerais, outro comandante, Bartolomeu Bueno do Prado, subiu outro morro para atacar o quilombo do Campo Grande. Desceu de lá com 3.900 pares de orelhas como prova do feito. É o que dizem os documentos da época. Há quem suspeite de exagero. Não importa se foram menos. Importa a disposição à brutalidade, a convicção de que seria bom para sua reputação que as pessoas acreditarem que eram muitas orelhas. Muitos desses soldados, os que acompanharam Bartolomeu Bueno, os que acompanharam o Duque de Caxias antes de ser duque, eram negros, ou filhos de negros. Muitos dos PMs que entram nos bairros pobres com armas, esses que matam, são negros. Mas o ritual é rigorosamente o mesmo. Matam pessoas negras. As pessoas que serviam aos fazendeiros, aos profissionais liberais, eram em grande parte escravizadas no século XVIII e no XIX. A partir do XX, deixaram de ser. Mas continua existindo essa relação. As pessoas que servem executivos, médicos, advogados, publicitários e sim, nós jornalistas. As pessoas que servem donos de loja, donos de postos de gasolina, de fábricas, consertam nossos carros, ajeitam as tomadas nas nossas casas, consertam os canos quando tem vazamento, fazem a faxina, preparam a comida em alguns casos, ou então trazem nossa comida pelo aplicativo. Essas pessoas moram lá longe. Em geral, foram educadas em escolas públicas e saíram sem o básico de conhecimento que permitiria a elas só tentar uma vida diferente. Então são trancadas naquele padrão de vida e ganham muito menos do que nós. Só que elas são muito mais numerosas do que nós. É muita gente pobre aqui dentro das cidades, é muita gente pobre, com muita frequência, pessoas negras, deseducadas, num país que não lhes dá qualquer facilidade. Num país que lhes nega qualquer oportunidade, em que a única chance de sobreviver é servindo. E servem. Só que ainda assim parecem perigosas. E se um dia se revoltam, é bom manter todo mundo esperto, é bom manter todo mundo sob controle. Polícia sempre serviu para isso no Brasil, sempre. A gente pode fingir que uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra. E, no entanto, está lá, de pé. Construímos o país para que houvesse um exército de pessoas pobres para servir. Antes escravizávamos essas pessoas. Isso não fazemos mais. Então, como é que se mantém elas pobres? Negando acesso à educação. Pronto, só isso resolve. Mas não custa dificultar um pouco mais a vida, né? O Estado brasileiro é inclemente quando você é pobre. Tudo é difícil. Quer abrir um comércio? Muito difícil. Quer montar uma firma de marcenaria? Muito difícil. Um cabeleireiro? Dificílimo. Vai bater um fiscal, vai ter uma queixa, alguma coisa vai acontecer que faz com que você seja uma pessoa que precise ir de guichê em guichê tentando resolver o impossível. Sem educação, com pouco espaço para empreender, sobra servir. A esquerda olha com desconfiança para esse negócio de empreender. A direita olha com desconfiança para esse negócio de ser pobre, sobra servir. E ainda assim você sempre vai ser visto como potencialmente violento, como potencialmente perigoso. As pessoas vão atravessar para o outro lado na rua assim que te verem. Vão sempre estar alertas com você. A pobreza é vista como potencialmente criminosa sempre. Criamos uma sociedade que mantém as pessoas pobres e vê as pessoas pobres como potencialmente criminosas. E como são potencialmente criminosas, de vez em quando a gente solta a polícia em cima. A polícia cumpre o seu papel. Fazia isso no século XVII, no XVIII, no XIX, no XX e continua fazendo no século XXI. E um bom naco de nós olha e logo pensa, devem ser criminosos, ainda bem que tem a polícia, não tem de proteger bandido. A definição de bandido é estar no quilombo ou no bairro pobre, é a mesma coisa. Só um naco de nós pensa assim. Mas rigorosamente todos os grupos políticos que tiveram chance de mudar isso fizeram muito pouco. Queremos mudar mesmo, de verdade? Qual o plano para ter uma educação pública universal e gratuita na qual todo brasileiro queira ter seus filhos? Digamos que queremos isso em 20 anos. Por que em rigorosamente nenhum governo isso foi a prioridade zero? Qual o plano para estimular a gente pobre a criar suas próprias oportunidades, negócios na periferia, estimular o surgimento de novas ideias? O BN10 entra nisso? Qual o plano para encher de computadores, de celulares de ponta, de tablets as crianças que não conseguem pagar os impostos que nós cobramos de equipamento digital? Porque equipamento digital de ponta é só para rico, né? E isso é política de Estado, porque metade do preço é imposto. Então é o Estado que decide que é caro.
Qual o plano para enfrentarmos de frente o problema da brutalidade policial? Quando teremos uma polícia que olha para o cidadão como cidadão, não importa o tamanho da renda, não importa o CEP em que viva, não importa a cor da sua pele? Não tem plano, né? Então, ao menos, vamos parar de fingir espanto. Polícia no Brasil serve para matar gente pobre. Sempre serviu. Se não muda, é porque a sociedade não quer que mude. Até o fim do ano tem outra chacina. Porque esse é o país que construímos todos.